Bom dia a todos. Good morning, everyone. Esta missa será celebrada por todas as almas daqueles cujos nomes estão diante do altar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para mais dignamente celebrarmos os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tua grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Deus onipotente e misericordioso, de quem procede a graça de vos servirmos fiel e dignamente, fazei-nos caminhar sem obstáculos para os bens por vós prometidos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Sentados. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses. Irmãos, tende em vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Ele, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio, assumindo a condição de servo, tornou-se semelhante aos homens, aparecendo como homem, humilhou-se ainda mais, obedecendo até à morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todos se ajoelham, no céu, na terra e nos abismos, e toda a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Salmo responsorial. Eu vos louvo, Senhor, na Assembleia dos Justos. Eu vos louvo, Senhor, na Assembleia dos Justos. Cumprirei a minha promessa na presença dos justos. Os pobres hão de comer e serão saciados. Louvarão o Senhor os que o procuram. Vivam os seus corações para sempre. Eu vos louvo, Senhor, na Assembleia dos Justos. Hão de lembrar-se do Senhor e converter-se a Ele todos os confins da terra, e diante dele virão prostrar-se todas as famílias das nações. Eu vos louvo, Senhor, na Assembleia dos Justos. Ao Senhor pertence a realeza, é Ele quem governa os povos. Só ao Senhor hão de adorar a todos os grandes do mundo. Eu vos louvo, Senhor, na Assembleia dos Justos. Para Ele viverá a minha alma, hão de servi-lo a minha descendência. Falar-se-á do Senhor às gerações futuras, e a sua justiça será revelada ao povo que há de vir. Eis o que fez o Senhor. Eu vos louvo, Senhor, na Assembleia dos Justos. Aleluia, aleluia, aleluia. Vinde a mim todos vós que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, diz o Senhor. Aleluia, aleluia,
The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Luke. One of those at table with Jesus said to him, "Blessed is the one who will dine in the kingdom of God." He replied to him, "A man gave a great dinner, to which he invited many. When the time for the dinner came, he dispatched his servant to say to those invited, 'Come, everything is now ready.' But one by one, they will begin to excuse themselves. The first said, 'I have purchased a field and must go to examine it. I ask you, consider me excused.' And another said, 'I have purchased 5 yoke of oxen, and I am on my way to evaluate them. I ask you, consider me excused.' And another said, 'I have just married a woman, and therefore I cannot come.' The servant went and reported this to his master. Then the master of the house, in a rage, commanded his servant, 'Go out quickly in the streets and alleys of the town, and bring in here the poor and the crippled, the blind and the lame.' The servant reported, 'Sir, your orders have been carried out, and still there is room.' The master then ordered the servant, 'Go out to the highways and hedgerows, and make people come, and that my home may be filled. For I tell you, none of those men who were invited will taste my dinner.'" This is the gospel of the Lord. My brothers and sisters, the Eucharist is the dinner in the kingdom of God. And in this parable that Jesus is speaking about the kingdom, he speaks about the kingdom as a banquet. Not long time ago, on Sunday, maybe it was in October 11th, we heard the same gospel spoken to us by Matthew. But in that gospel where Jesus were speaking a parable about a king who gave a banquet, in that gospel, the man who gave a banquet was a king for the wedding of his son. But in here, in Luke's gospel, the man who invited for the feast is not a king, is just a master. So when Jesus spoke about the banquet in Matthew's gospel, he was talking about the rejection by chief priests and the elders in regard to his person. But in here, Jesus is talking about the kingdom as the place to where everyone is invited. And not all the guests, or not all those ones who get the invitation, accept it in the gospel. In Matthew's gospel, the king was enraged and he sent troops to destroy the towns of that people. But in here, in Luke's gospel, there is no
revenge against those ones who didn't accept the invitation. Because in Luke's gospel, there is something that Jesus is interested to speak, that it is the mercy of God. That's why, a little bit further, chapter 15, we have Jesus speaking the parables about mercy. And pretty soon we are going to hear these parables in the gospel. So in here, the lesson that we must learn is that not everyone is fit for the kingdom of God. Because in here we have one that gave an excuse because have purchased 5 yoke of oxen and have to go there to evaluate. Sometimes our business are more important than our participation in the kingdom. Another one have bought a field and should go there to examine his field. His search for richness or for money was more important than the kingdom of God. The other one just have married and he was to go with his wife. Sometimes our families are more important than the kingdom of God. So in the gospel, Jesus is speaking about the many excuses that we have sometimes to don't go to this dinner in the kingdom of God. Now we have the pandemic, and the pandemic is giving many excuses to everyone, even though we know that we must keep our lives safe, but we have many people that are able to come to church and they are giving excuses to don't come. We have parents giving excuses to don't bring their children to CCD. We have other people that they are much younger than those ones who come to church regularly. That's not to be here, but they come because they are moved by their faith, and they are giving excuses to don't come. So in this way, even though the pandemic is going to be something that we are not going to forget anymore, but it is opportunity to everyone to give excuses to don't go to the table of the Eucharist. In this way, they are preventing themselves to participate in the kingdom. In the words of Jesus, this kingdom, it is a gift for everyone, but not everyone is prepared to receive the kingdom. Meus irmãos e minhas irmãs, na primeira leitura que nós ouvimos, nós escutamos esta leitura da carta de São Paulo aos Filipenses, aonde São Paulo está falando de Jesus como aquele que praticamente renunciou a si mesmo para se tornar um de nós. Nas palavras de São Paulo, ele diz que ele assumiu a condição de servo para se tornar semelhante aos homens. Jesus, embora sendo Deus, embora tendo tudo aquilo que Deus tem, embora tendo a sua divindade, ele, no dizer de São Paulo, se torna como escravo para se tornar como nós somos. Ele se torna como escravo para sentir as nossas dores, ele se torna como escravo para sentir tudo aquilo que um ser humano sente, para que a partir disto, desta solidariedade com cada ser humano, ele também possa nos resgatar do sofrimento, do peso do pecado e da destruição da morte. Isto na palavra de Deus isto na teologia é chamado de kenosis. Kenosis é esta
condição de Deus que se esvazia da divindade. Atrás de mim, talvez não apareça na câmera, não apareça para aqueles que estão nos assistindo neste momento, mas atrás de mim está o Senhor Santo Cristo dos Milagres. A imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres é a imagem de Jesus que se esvaziou, no dizer de São Paulo. São Paulo fala que ele aniquilou-se. A palavra aniquilar-se é a mesma coisa que se esvaziar. Aniquilar é aniquilar-se da sua divindade. É esvaziar-se da sua divindade. Mesmo permanecendo Deus, ele não leva em consideração que ele é Deus para assumir o peso da nossa culpa, para assumir também a nossa condição, para nos dar a liberdade e para nos dar também, de fato, a vida eterna. Ontem nós celebramos o dia de todos os fiéis defuntos que já faleceram e falamos exatamente que Jesus, ao destruir a morte, chama para ele todos aqueles que já faleceram, aqueles que já foram antes de nós para a casa do Pai, porque a sua morte destrói a morte daqueles nossos entes queridos que já morreram. Aquela morte não é para sempre. Assim como Jesus, ao tirar o peso da morte, o jugo do pecado, ao tirar a destruição da morte de nossas vidas, através desta humilhação, vem dizer a nós que a morte não é para sempre. Então, nesse belíssimo hino que São Paulo faz aqui a Nosso Senhor, que era a expressão daquilo que rezava já as comunidades cristãs, está presente a figura, a pessoa de Cristo que nos liberta. E ele diz, isto é para que toda língua proclame a glória de Deus, toda língua proclame que Jesus é o Senhor. Este mesmo Jesus que no Evangelho está nos convidando para este banquete, que ele diz aqui ser um banquete para todos. Mas quem é que aceita o convite para este banquete de acordo com o Evangelho? Segundo o Evangelho, quem aceita o convite para o banquete são aqueles que não foram convidados. Aqui são os pobres, são aqueles que estão perdidos nas ruas. Ele diz, vá a todas as ruas aos seus servos, vá a todas as ruas, vá aos becos, vá às cidades, às margens, e convide os pobres, convide os cegos, convide os aleijados para este banquete, convide os coxos para este banquete. Todos aqueles para os quais Jesus não foi enviado são aqueles que aceitaram o convite para o banquete, e o banquete é a expressão do reino. Então, é isto que diz: muitos são convidados, mas poucos são escolhidos. Jesus, pela sua morte e ressurreição, libertou o pecado de todos, mas nem todos reconhecem essa salvação dada pelo Senhor Jesus. Nem todos estão preparados para receber esta salvação manifestada por nosso Senhor Jesus Cristo através do seu sangue derramado na cruz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade. Fruto da terra e trabalho do homem, agora vos apresentamos e para nós vai tornar o pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade. Fruto da videira e trabalho do homem, agora vos apresentamos e para nós vai tornar bebida de salvação. Orai, irmãos e irmãs, para que meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso, para a honra e glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Senhor, fazei que este sacrifício seja para nós uma oblação pura e um dom generoso da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda parte, por Cristo nosso Senhor. Ele é a vossa palavra, por quem tudo criastes, enviado por vós como Salvador e Redentor, fez-se homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. E para adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços e morreu na cruz, e destruindo assim a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo. Sois a fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos. Deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja que está presente no mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, o nosso Bispo Thomas, o seu auxiliar Robert, todos os ministros do vosso povo, todo o clero e aqueles que trabalham pela vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, especialmente daqueles cujos nomes estão depositados diante do altar e que estamos oferecendo essa santa missa. E aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, acolhei-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, todos os santos, de maneira especial, Santa Isabel, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo,
toda honra e toda glória, agora e para sempre. My brothers and my sisters, at the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not in temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress. As we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ, for the kingdom, the power, and the glory yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity, in accordance with her will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. Amen. Let us offer each other the sign of peace. Lamb of God, you take away the sin of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sin of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sin of the world. Grant us peace. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter my roof. Only say the word, and my soul shall be whole.
is your face, O Lord, that I seek. Hide not your face from me. The Lord is my light and my salvation. The Lord is my light and my salvation. I believe I shall see the Lord's goodness in the land of the living. Wait for the Lord, be strong, be stout-hearted, and wait for the Lord. The Lord is my light and my salvation. The Lord is my light and my salvation. Let us pray. Nourished by these sacred gifts, O Lord, we give you thanks and beseech your mercy, that by pouring forth of your Spirit, the grace of integrity may endure in those your heavenly power has entered, through Christ our Lord. Amen. Before the final blessing, I would like to remind you that today we will begin our novena for the souls in purgatory. 6 p.m. I'm going to be here in the church to pray for the souls in purgatory, and our novena will be live streamed as well. So we are going to pray from today, November 3rd, until November 11th. 9 days of prayer for the souls in purgatory. Gostaria de lembrar a todos que hoje nós começamos a novena pelas almas do purgatório. Às 18 horas, estarei aqui na igreja para rezar pelas almas do purgatório. A partir de hoje, dia 3 de novembro até dia 11. Quem quiser acompanhar, pode nos assistir online ou pode também rezar juntos aqui na igreja. The Lord be with you. And may Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. My brothers and sisters, the Mass is ended. Go in peace. Have a good day, everyone. Tenham todos bom dia. My soul proclaims the greatness of the Lord, and my spirit exalts in God my Savior, for He has looked with mercy on my lowliness, and my name will be forever exalted. For the mighty God has done great things for me, and His mercy
He